Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Marcos capítulo 5, e o tema é a tua história e o teu caminho. Cada um tem e precisa ter a sua história, o seu caminho, a sua experiência. Amém? E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou ao meu coração, que nesse capítulo tem a história de duas pessoas, duas histórias, duas famílias, né? Duas pessoas. Basicamente, uma família e uma outra pessoa, duas histórias na mesma passagem. E isso traz ensinamentos para nós. Certamente, Deus vai falar ao seu coração. O pessoal está com frio? Está com frio? Sim? Então, se quiser, tem uma galera aqui desse lado que falou que tá. Se quiser botar no 22, 23, para dar uma melhorada para quem está com frio, também não vai ficar calor para quem está do lado de cá. Você tem olhado para a tua história, querido? Para o teu caminho, para a tua experiência, para a tua vivência? Tem olhado o que Deus tem feito na sua vida? Como é que tem feito? Do jeito que Ele tem feito? Deus nunca faz da mesma forma. Deus nunca faz da mesma maneira. Ele sempre executa de uma forma diferente. Às vezes a gente tenta colocar Deus numa caixa, porque somos limitados, a nossa cabeça é pequena, a nossa visão é limitada, mas que através dessa mensagem Deus possa falar com você e você possa enxergar a mão de Deus na sua vida, amém? Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 21 diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, venha por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vindo sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Se a gente olhar o capítulo aqui, queridos, tem alguns grupos, alguns
algumas pessoas. Primeiro que tem a multidão, segundo que tem Jairo e sua família com essa filha, e tem a mulher do fluxo de sangue hemorrágico. Jesus tinha ido no lago de Genezaré e tinha expulsado lá os demônios do endemoniado gadareno. E ele volta para outra margem, e quando ele volta para outra margem, a primeira coisa que me chama a atenção, o versículo primeiro que nós lemos aqui, versículo 21, primeiro que nós lemos, tendo Jesus voltado do barco, voltado já da libertação que ele realizou lá do endemoniado gadareno, uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, enquanto estava à beira-mar. Então nós temos a multidão. A multidão está ao redor do Senhor Jesus. A multidão comprime Jesus. A multidão está à beira-mar. A multidão segue Jesus. Mas a mesma multidão que segue Jesus em outras circunstâncias lá, outro povo lá na casa de Jairo ri de Jesus. A mesma multidão que segue Jesus é a mesma multidão que muitas vezes não crê em Jesus. Está seguindo o Senhor Jesus por conta de milagres, está ali curioso, está querendo ver pão, peixe, está querendo ter pão e peixe, ficou admirado com algum milagre que eles presenciaram. Mas a multidão, essa multidão aqui, ela não teve um encontro íntimo com o Senhor Jesus. Porque essa multidão tocava em Jesus, esbarrava em Jesus, mas não saía poder de Jesus. Porque aquela multidão simplesmente estava lá, caminhando com Jesus, mas sem ter experiência. Por isso que eu falei que é o seu caminho e a sua experiência. Você pode talvez esbarrar de cotovelada no Senhor Jesus e não extrair nada dele. Você pode esbarrar, está muito perto de Jesus, está seguindo, entre aspas, Jesus, você vai a uma igreja, você tem uma religião, você parece que esbarra no Senhor Jesus, mas você não tem fé suficiente, você não acredita, você não tem relacionamento com Ele. Essa é a multidão que acotovela Jesus, mas não consegue ter um encontro íntimo com Ele, não se prostra diante dele. A multidão é aquele grupo que não se prostra diante do Jesus, que não acredita em Jesus, que acotovela Jesus, até esbarra no Senhor Jesus, mas nada acontece, nada muda. No caminho não há experiências. No caminho a multidão são espectadores, são pessoas que estão até seguindo algum caminho, mas não seguiu pelo caminho que é Jesus. Estão seguindo um caminho, estão indo numa jornada qualquer, mas não conheceram o caminho, a verdade e a vida. E a ideia aqui é que a gente não seja multidão, que a gente não esteja aqui acotovelando o Senhor Jesus, vendo pessoas tendo experiências com Ele, porque a multidão viu Jairo se prostrar, a multidão viu Jairo suplicar, a multidão viu Jairo pedir, viu Jesus ir atender, vamos lá, eu vou contigo. A multidão viu a mulher tocar no Senhor Jesus e no seu manto, mas a multidão não teve experiência com o Senhor Jesus. E eu sempre ouvi dos meus pais dizendo que nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. O que vai fazer valer, trazer sentido, o que vai mudar a sua vida é o tanto de experiência que você tem com o Senhor Jesus. Olha, é muito bom a gente ouvir as experiências dos outros. É muito bom até às vezes ver de pertinho. Pedro, Tiago e João viram de pertinho, entraram, tiveram a experiência de ver a ressurreição de uma mulher. Eles não foram ressuscitados, eles estavam vivos, mas eles viram. Foi uma experiência para eles. A multidão ficou do lado de fora, porque a multidão não cria, a multidão riu, a multidão não acreditou. E o Senhor Jesus impediu que a multidão que não tinha um coração no Senhor, que não acreditava nele, tivesse aquela particularidade, entrasse no quarto. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você pensasse no teu caminho, no caminho que você está trilhando com Cristo e nas tuas experiências. Eu confesso que eu tenho tido algumas experiências com o Senhor Jesus e eu me sinto um nada diante das experiências do Senhor Jesus. Se eu contasse aqui todas as experiências, seriam várias, e o pior de tudo é que às vezes eu ainda fico com medo e fico ansioso e fico preocupado. Percebe? As experiências que eu estou tendo e você está tendo, as experiências que eu estou tendo no caminho, eu espero que mudem a minha vida de dentro para fora. Eu espero que no teu caminho
na tua jornada com Cristo, as tuas experiências mudem você de dentro para fora. Que você não seja apenas uma multidão que está acotovelando o Senhor Jesus. Repito, aquela multidão teve a oportunidade de presenciar Jairo se prostrar, mas a multidão não se prostrou. Ela teve a oportunidade de ver Jairo fazer um pedido e Jesus atender, mas ela não pediu nada para Jesus. Aquela multidão viu aquela mulher tocando na orla de Jesus e crendo que ele era o Messias e que poderia curá-la, mas aquela multidão só acotovelou Jesus, não extraiu o poder de Deus. Ele disse: olha, de mim saiu poder. Você crê que você pode ter uma experiência incrível com Deus nessa noite, amanhã, depois da manhã e depois da manhã, e isso ir moldando e forjando a tua caminhada e a tua fé e a tua intimidade, a tua vivência com Ele? Meu pai sempre falava, minha mãe sempre falava, minha mãe mais do que meu pai, nesse sentido, nessa frase: você precisa ter a experiência com Deus. E eu lembro de, se não me falha a memória, Eliseu e Geazi. Se não me falha a memória, Geazi estava contando. Eu sempre confundo se é Eliseu ou Geazi ou se ele estava contando o milagre da mulher que saiu, ficou 7 anos fora e voltou, e contando outras coisas que Eliseu tinha feito. A Bíblia fala que Eliseu estava contando ao rei o que Elias fazia, só que Eliseu já estava leproso. O que eu quero dizer com isso? Quando você está leproso, você não tem experiência para contar. É Geazi. Geazi estava contando ao rei o que Eliseu fazia. Os milagres de Eliseu. E por que ele estava contando os milagres de Eliseu? Porque ele tinha cobiçado o prêmio de Naamã e ele ficou leproso. Então, porque ele ficou leproso, ele não tinha mais experiência para contar, ele vivia das experiências dos outros. E aí, quando ele estava contando a experiência de Eliseu, a mulher entra e fala: é essa mulher que eu estava falando aí, ó. Ela que ficou 7 anos e voltou. Então é muito importante, querido, que você caminhe com Deus para que você tenha as suas experiências, para contar, para isso fortalecer a sua fé, para isso te moldar, para isso te mudar de dentro para fora. E aí você vê que a multidão estava ao redor, enquanto ele estava à beira-mar. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. A sinagoga, se tivesse 12 pessoas, já tinha uma sinagoga. E o dirigente, ali, não sabemos o tamanho dessa sinagoga, se ela era pequena, se ela era média, se ela era grande, mas ele tinha uma responsabilidade. Ele era alguém de destaque, ele era um judeu. E ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus. Porque nenhum judeu se prostrava diante de outro judeu. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus. Ele diz: mestre, pelo amor de Deus, vem curar a minha filhinha que está ao ponto de morrer. Quem está precisando de Deus intervir na vida aí? Quem está precisando? Aquela mulher estava precisando que Deus intervisse na vida. Jairo estava precisando que Deus intervisse na vida dele, na vida da filha dele, porque era urgente. E é importante que você coloque o teu urgente diante de Deus. É importante que você coloque as tuas questões diante de Deus para que Deus possa intervir. E ele clamou, ele se prostrou, ele implorou insistentemente. Implorar já é alguma coisa com ênfase, né? Agora, implorar insistentemente. Tem gente que não pede nada para Deus porque acha que se Deus quiser, Ele vai dar. Ele implorou insistentemente. E é importante que você implore: Senhor, por favor, muda a minha realidade, muda a minha sorte, muda o meu caos, esse vale de ossos secos, esse deserto. Eu te imploro. Pode ser o casamento, pode ser a realidade com o teu filho, com a tua filha, pode ser a tua vida financeira, pode ser a tua saúde. Eu não sei o que você está precisando, mas é diante do Senhor que você vai ter experiência. É diante do Senhor, se prostrando, implorando, clamando, porque só Ele pode mudar a sua sorte, só Ele pode botar um sorriso na sua boca, só Ele pode fazer com que você tenha um cântico, festa, ao invés de choro e baile, choro e tristeza, ter baile, ter festa, ter alegria. Só aos pés do Senhor Jesus. Tem coisa que só Ele pode fazer, e Jairo reconheceu isso. Minha filha está morrendo, só que assim, Ele traça um norte para o Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, vem e impõe as mãos sobre elas para que ela fique curada. E Jesus vai.
Mas Jesus nunca faz de uma maneira só. O que ele faz na vida da Gisela de um jeito, ele faz na vida do diácono Wagner do outro e faz na vida da Marcelina do outro. Então ele pediu, Senhor, vai lá, impõe as mãos sobre a minha mão, a mão sobre a minha filha, para que ela seja curada. E o Senhor Jesus vai lá impor as mãos. Só que aquela mulher do fluxo hemorrágico não pediu para Jesus botar a mão nela, ela botou a mão nele. Entende? Na mesma história. A menina tinha 12 anos. A mulher tinha 12 anos de doença. São 12 anos na filha de Jairo e são 12 anos na mulher hemorrágica. E eu fico pensando, o que é 12 anos, gente? Eu tô indo para 14 anos de casado, abril, agora eu faço 15 anos de casado. Né? Já tá chegando. Mas eu fico pensando, 12 anos é muito tempo, cara. 12 anos na prova, na luta, sangrando. Esses dias eu estava vendo uma realidade que eu usei essa expressão, eu estou sangrando. Só que ela estava sangrando literalmente. Eu estava sangrando de outro jeito, eu estava sentindo que eu estava sangrando. Mas ela estava sangrando literalmente. Ela estava anêmica. Ela tinha... Qual é o nome da doença que agora me fuja a memória? Não é hemorragia, não é... Endometriose. Ela tinha endometriose. E endometriose tem um sangramento, e você fica com baixa de ferro, você fica anêmica, você fica sem disposição, você fica fraca. Você provavelmente perde o brilho da vida. E naquela cultura ela já não podia tocar em ninguém. Além disso tudo, sem força, ela estava longe do ciclo social, porque ela era imunda. Aonde ela ia, ela era chamada de imunda. O relacionamento dela acabou. Se ela tinha casamento, acabou. Vai tocar no cara, tá imundo 7 dias. Vai tocar nas coisas, está imundo 7 dias. E a palavra de Deus diz que ela procurou a ajuda dos médicos. Sobre o cuidado dos médicos, ela padeceu. Olha isso. Você procura ajuda e sobre o cuidado dessa pessoa que você vai pedir ajuda, você padece. Cara, tem coisa que só Jesus pode mudar. Os médicos não podem mudar. Você pode talvez ter uma pessoa na tua vida que você pensa assim, essa pessoa vai me ajudar. Você pode padecer na mão dela. A diaconisa Flávia diz que a gente não tem que acreditar, confiar alguma coisa em padrinho. Em padrinho, em pessoas, é mais ou menos isso, né? Você não tem que confiar nos seus padrinhos, você não tem que confiar nos seus contatos, você tem que confiar em Deus. Os seus contatos podem falhar, o seu chefe que gosta muito de você pode te mandar embora. O seu trabalho que é seguro pode dar um quiprocó e já era também. Mas essa mulher, ela confiou sua vida aos médicos. A vida financeira dela acabou. Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Então pensa a realidade. Espiritualmente ela não entrava no templo. Emocionalmente ela não se conectava mais com pessoas porque ela era tida como imunda. Fisicamente ela estava destruída. 12 anos sangrando. E financeiramente a vida dela acabou. Porque ela gastou tudo que ela tinha. E mentalmente, emocionalmente, ela possivelmente ficou decepcionada, porque ela confiou sua vida aos médicos, em vez de melhorar, ela ainda piorou. 12 anos. Eu fico pensando aqui, eu falei pra vocês, 12 anos. 12 anos é muito tempo. Eu falei dos anos que eu tenho de casado. E eu fico pensando assim, 12 anos padecendo. Às vezes a gente não aguenta 6 meses. Às vezes a gente já está surtando com 3 meses de problema. E ela estava com 12 anos com uma muralha na frente dela dizendo, ninguém resolve. Eu tinha condições, minha vida acabou, fui aos médicos, não consegui resolver, só tem o Senhor. E ela ouviu falar de Jesus. A palavra de Deus diz que Jairo, vendo Jesus. Por isso que eu falei que a sua experiência, o seu caminho vai ser único, porque Jairo aqui diz assim, ó, versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele viu Jesus. A mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu Jesus. Tem gente que vai ser captado pelo que vê, tem gente que vai ser captado pelo que ouve. Tem gente que vai ser captado, tem gente que é captado pela barriga, né? Pela comida do Espaço Gourmet, do Ação Kia. Tem gente que é captado pela essa experiência. A brincadeiras à parte, tem gente que vê coisas, tem gente que Deus se revela com sonhos, visões, e a gente tem tido aqui pessoas tendo experiências com Deus através de sonhos, através de visões, através de revelações, através de convicções. Deus fala nesse lugar.
Deus tem falado nesse lugar, no coração de muitas pessoas. Tem gente que ouve, tem gente que sente, tem gente que vê, tem gente que sonha, tem gente que acorda com uma certeza. É a tua experiência no teu caminho. E tem gente que tem que parar de dizer que Deus não fala tanto comigo, já falou 20 vezes. Não, Deus fala com você, Deus fala com você, Deus tem falado com alguns aqui. Deus tem te dado experiências, Ele viu Jesus e se prostrou. Eu não sei se você tem visto alguma coisa. Meu pai conta que tem um homem no passado que ele falou: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver a batalha espiritual. Deus abriu os olhos espirituais, ele viu tanto demônio, ele viu tanta coisa. Senhor, feche os meus olhos espirituais. Ele não queria, que ele já perdeu o sono, não aguentava ver mais nada. Eu não sei se você está preparado para ver tudo o que acontece. O Gil colocou um vídeo lá no grupo da Antioquia de uma série que vai ser lançada, acho que eu não sei se é no cinema ou no Brasil Paralelo, do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Vai ser um filme no cinema. Assistam. O C.S. Lewis, escritor, fez um livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde um diabo ensina um demônio aprendiz a oprimir e destruir o paciente dele, que é o ser humano. Ele fala: o inimigo, que é Deus, está atrapalhando os nossos planos. Vai sair um filme agora. Eu não sei se você tem tido experiências sobrenaturais, espirituais, mas elas existem. Elas existem, elas acontecem a todo momento. São livramentos que Deus nos dá, coisas que nós vemos, coisas que nós não vemos, coisas que nós temos conhecimento e que nós não temos conhecimento. Eu costumo dizer que Deus, eu imagino que Deus me dê muitos livramentos, porque eu saio daqui terça e quinta, 11 horas da noite, eu brinco que o turno dos anjos que ficam comigo, ele é um pouco maior. Precisa ser um pouquinho mais de anjo, porque a gente sai daqui 11 da noite, meia-noite. E graças a Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também, mas graças a Deus não tem acontecido nada, porque Deus tem protegido. E a gente sabe que o diabo, ele atenta. O diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós estamos numa batalha, nós estamos numa peleja. Só o fato de não acontecer nada já é uma experiência. Se acontecer de novo, acontecer também, e você ter a oportunidade de ver, perceber, você vai ver o livramento do Senhor. Você vai ver como que Deus tem feito na sua vida. Às vezes, a batalha ferrenha que você vê dando tudo errado ali, é o diabo que está furioso e Deus está ali passando você no vale da sombra da morte. E nós não temos que temer. Esse chefe da sinagoga disse que a filha está morrendo. Eu queria que você pensasse agora, o que na tua vida está morrendo? O que você precisa correr para os pés do Senhor e dizer: Senhor, ressuscita essa área da minha vida. Traz vida a essa área que está doente, está se acabando. Precisa de renovo, precisa de reavivamento, de avivamento. E uma grande multidão aqui diz: olha, vem por favor, impõe as mãos para que ela seja curada. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. Novamente a multidão dizendo: olha, segue e comprime. Que nós não sejamos multidão, amém? Só para seguir e comprimir Jesus. Não, que a gente tenha a experiência. Que a gente tenha experiência com Ele. Para que isso marque a nossa vida. E para que o que a gente venha a viver seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus, seja para que o nome dele seja glorificado, seja para que outras pessoas possam ver o que Jairo viveu naquele quarto foi visto para Pedro e Tiago e João. Foi visto por Pedro, Tiago e João. É interessante que num dos momentos em que a mulher do fluxo hemorrágico toca no Senhor Jesus, os discípulos, diz a Bíblia, os discípulos dizem: mestre, todo mundo está te acotovelando e você pergunta quem me tocou? Os discípulos. Eu imagino, pega isso, eu imagino que provavelmente, talvez, fosse os 12. Talvez. Não diz quem eram esses os discípulos. Só que, no quarto de Jairo, Deus só leva Pedro, Tiago e João. A questão é, Deus está te dando oportunidade. Às vezes você não está vivendo a ressurreição na sua vida, mas você está tendo uma oportunidade de entrar em quartos e ver ressurreições que ninguém vê, que ninguém viu. Você está tendo a oportunidade de acompanhar na caminhada de alguém uma ressurreição.
Porque isso aconteceu com Pedro, Tiago e João. Repito, eu não sei se tinham mais discípulos e só esses 3 foram. Se Deus não permitiu que os outros fossem, eu não sei. Mas o fato é que ele diz para os seus discípulos, olha, de mim saiu o poder. E ele só permite Pedro, Tiago e João entrarem no quarto. Talvez você esteja entrando no quarto de alguém e testemunhando ressurreições, e isso é experiência. Eu lembro, na faculdade, que rolou um papo de demônio. A gente estava falando lá, e eu comecei a falar, olha, demônio existe sim, cara. E eu lembro que uma mulher, garota, né? Tinha mais ou menos 20 e poucos anos, falou assim, eu não acredito não. Eu falei, olha, eu acredito. Eu já vi o meu pai, e não é pastor que fica instigando isso, nem inventando isso, porque eu conheço. Eu já vi meu pai expulsar muitas pessoas endemoniadas. E aí, estava eu, meu pai e o pastor Josué terminando o sopão lá em Copacabana, já tem tempo isso. Essa garota me liga por volta de madrugada, já era mais de meia-noite. Ela, Davi, você, por favor, poderia vir aqui em casa? Eu falei, o que aconteceu lá? A minha mãe tá com uma voz estranha. Eu falei, e aí, pai, bora lá? Bora, fui eu, meu pai e Josué. A mulher lá, a mãe dela, urrava, eu vou destruir essa família, eu vou acabar com essa família. Ela pôde ver na mãe dela a manifestação demoníaca. E meu pai orou, expulsou. E ela nunca mais esqueceu aquele acontecimento. Provavelmente, se for perguntar para ela, ela vai dizer, eu acredito, né? Porque foi a experiência. Não foi uma experiência boa para ela, mas foi uma experiência. Então, as batalhas espirituais, elas existem. E no momento, ela lembrou em quem? Ela lembrou de mim. Ela ligou. Eu falei, eu tô aqui em Copacabana. Ela morava lá em Ipanema. E nós fomos lá. Então, veja, eu não sei quantas experiências você tem. Eu não sei quantas vivências você tem, mas você precisa ter, amém, no caminho? Essa multidão acotovelava Jesus, seguia Jesus. E a Bíblia diz que ali estava certa mulher, percebe, 2 histórias, encontram com o Senhor Jesus. E eu posso dizer que o Senhor Jesus, ele sempre dá conta de resolver todas as histórias. Tanto de Jairo, quanto da mulher hemorrágica. Tanto da Ana Garcia, quanto do pastor Adérito. Tanto da Dani, quanto do Atos. Tanto a tua história, quanto a de qualquer outra aqui. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. E eu imagino que Jairo deve ter ficado com o coração muito angustiado quando essa mulher tocou no Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que ali estava certa mulher. Não sabemos nem o nome dela. Havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, percebe que ela ouviu, Jairo viu. Qual tem sido o teu nível de experiência com Deus? Você está vendo? Você está ouvindo? Você está experimentando o Senhor Jesus de que forma? Pensa aí de que forma você está experimentando o Senhor Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Jairo disse, vem e toca na minha filha. Essa mulher disse, eu vou tocar no Senhor Jesus. Tem uma música antiga, acho que até o Paulo Brito cantava, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode
vai me curar. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me salvar. Eu sei que Ele pode me curar. Você crê? Ele pode te curar. E aquela mulher cria. Aquela mulher teve uma atitude muito mais ativa, dizendo: eu vou tocar. Tem gente que espera Jesus fazer, pede para Jesus ir, ok, e Jairo pediu e está tudo bem. Mas aquela mulher acreditou: eu vou lá tocar. E ela confiou no Senhor Jesus, que era o Messias. A Bíblia diz: se tão somente eu tocar no seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Tem doença, querido, que traz muito sofrimento. Sofrimento é na alma, dor é física. Então ela sentiu curada e livre do sofrimento. Tem gente que está doente e não sofre. Tem gente que não está doente e sofre, porque o sofrimento é na alma. Tem gente que está sentindo dor, mas não está sofrendo. A Bíblia diz que ela foi curada e imediatamente ficou livre do seu sofrimento. Porque ela tinha uma doença e sofria muito e padecia muito. E talvez você esteja sofrendo. Talvez você nem tenha um problema, mas esteja sofrendo sem ter o problema. Porque tem gente, para sofrer não precisa ter problema. Vou dar um exemplo aqui. O pastor Mauri levanta, bate o dedinho, mindinho aqui na quina daquela caixa. Ele vai sentir dor. Eu posso sofrer por ele ter sentido dor. Ele vai bater e plá! Ai, eu tô assim sofrendo. Tô sofrendo por ele. Eu tô sofrendo, mas eu não tô sentindo dor, eu tô sofrendo. Percebe? Dor e sofrimento são coisas diferentes. Você pode estar sentindo as duas coisas e com certeza aquela mulher sentia as duas, porque a endometriose, ela causa dor. E ela sofria, ela imediatamente ficou livre do sofrimento. Acabou o sofrimento. Você crê que Deus pode dar fim ao teu sofrimento? Você crê que Deus pode dar fim ao teu sofrimento? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a multidão e perguntou. O que Jesus perguntou? O que Jesus perguntou? Sim, perguntou isso. Está escrito em alguns evangelhos. Mas tem um evangelho específico que nós acabamos de ler, que a pergunta foi um pouco diferente. O que ele perguntou? O que ele perguntou? E qual é a diferença de quem tocou no meu manto para quem me tocou? Toda. É como se... Eu já preguei isso aqui. É como se eu estivesse andando. Esse tênis aqui não tem cadarço, só tem cadarço de mentira. Eu estou andando. Alguém chega e dentro dele fala assim... O Zé chega e fala assim... Eu vou tocar no cadarço do pastor Davi. E aí eu estou andando. E alguém toca no meu cadarço. E eu falo, quem tocou no meu cadarço? É diferente de quem tocou em mim. A pergunta de Jesus foi específica. Ele não perguntou quem tocou em mim. Quem tocou em mim, a multidão toda está tocando. Ele perguntou para que aquela mulher que fosse tocar no manto, e sabia que ia tocar no manto, e disse que ia tocar no manto, soubesse. Ele sabe o que eu fiz. Porque a pergunta foi específica. Quem tocou no meu manto? E quem tocou sabe quem... Por que eu estou perguntando isso? Essa pessoa sabe que ela veio para tocar no manto. E eu estou perguntando especificamente isso. Só que as pessoas e a multidão não entendeu a pergunta específica de Jesus e falou: Senhor Jesus, você está de brincadeira. Você está perguntando quem te tocou? Mas Jesus não perguntou quem tocou. Jesus perguntou quem tocou no meu manto. Sabe o que isso quer dizer? Que ele sabe o mais íntimo do seu pensamento. Eu gosto daquela passagem que os inimigos estão perseguindo Israel e tudo mais. E aí Deus revela ao profeta que o inimigo está vindo dali, que o inimigo está vindo de cá. Aí Israel foge, sai daqui, tá lá. E aí o rei, cadê o X9 do nosso meio? Cadê o X9? O rei está perguntando, cadê? Quem está dedurando?
Aí diz, olha, não tem nenhum X9 não, é Deus que revela ao profeta o que tu planeja no teu quarto antes de dormir. Deus sabe o que está na tua cabeça, o teu planejamento, o que está no teu íntimo. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, 12 por aí, eu tive uma experiência com Deus muito incrível, porque eu só tive essa experiência porque Deus queria mostrar que Ele sabe tudo, que Ele revela tudo, que Ele sabe até o fio da cabeça. Um missionário lá em casa, dormiu lá em casa e o nome dele era Paulo, né? Ele era o Paulinho da Sereia, o Paulinho que saiu da rua, que deixou de ser morador de rua, que abriu a sua própria casa de recuperação lá no Espírito Santo, Ministério Resgate Total hoje. Eu acho que ele até faleceu. E ele estava lá em casa e ele tinha parado uma Brasília vermelha em frente ao prédio do meu pai, ali na Afonso Pena. E eu desci. Meu pai de vez em quando pedia pra gente comprar paçoca. Atravessava a praça e a gente ia numa vendinha, comprava paçoca. Eu fui lá. Quando eu estava voltando, Deus falou comigo no meu coração, vai lá na Brasília, que o pino da Brasília está aberto. Aberto, sabe quando você levanta o pino da Brasília? Agora não tem mais isso, né? Agora, naquela época, você abria o pino, já estou denunciando que eu estou ficando velho, né? E aí, você levantava assim, só que esse pino meio que estava meio quebrado, então você levantava e ele caía, mas estava aberto. Você levantava, sabe quando ficava defeituoso, você levantava, ele caía, mas abria a porta? E eu olhei e falei assim, mas o pino não está aberto, tá baixadinho. Eu fui lá, vou lá ver. Plá! Abriu a porta, menino, tomei um susto. Aí eu falei, vamos ver então, vamos ver se esse pino tá funcionando. Aí fui, apertei e bati. Quando eu fui abrir de novo, tava fechado. Eu fui para casa falando, pai, Deus falou comigo, Deus me avisou que o pino da Brasília estava aberto, talvez alguém fosse abrir, fosse roubar, não sei o que lá. E aquilo ali me impactou, a experiência. Eu via recentemente aqui Deus falando com algumas pessoas com sonhos. Isso tudo é experiência. A experiência. Então é importante a gente ter a nossa experiência. E o Senhor Jesus fez uma pergunta específica, porque Ele sabe. Por que eu estou contando isso? Porque Ele perguntou, quem tocou no meu manto? Eu sei quem tocou no manto. Eu sei o pino da Brasília que está aí aberto. Eu sei o cabelo que está na tua cabeça. Uns têm menos, outros têm mais. Mas eu tenho eles todos na conta. Quando a Bíblia fala que eu tenho eles contados, é que Ele sabe qual é o fio número 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é o centésimo, qual é o milésimo. Ele sabe. Ele conhece todas as coisas. E aí os discípulos perguntaram, veio a multidão aglomerada ao teu redor e você ainda pergunta quem tocou, mas Jesus continuou olhando ao redor. Ele continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Eu já preguei isso aqui, mas já tem bastante tempo. É como se Jesus, ele sabia que era aquela mulher. Então imagine que tivesse sido a Marcelina que tocou no manto do Senhor Jesus. E aqui está a multidão. Então Jesus falou, quem tocou no meu manto? Quem tocou no meu manto? Hein? Quem tocou no meu manto? Ele sabia que era a Marcelina. Mas ele não disse, o que você tocou no manto? Ele fez uma pergunta. Por que ele fez a pergunta? Para que ela tivesse mais uma experiência. E muito provavelmente aquela mulher do fluxo hemorrágico, ela tocou e muito provavelmente ela estava indo embora com a sua cura. Mas o Senhor Jesus queria algo mais na vida dela. E por isso Ele perguntou, quem tocou no meu manto? E a Bíblia diz que ela se aproximou. Veja aí, pode colocar aí. Ela se aproximou e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Quando eu li isso no texto, isso me impactou e mudou minha vida em relação a esse texto. Porque o Senhor Jesus fez uma pergunta para dizer assim, em outras palavras, Ele está dizendo assim, tu está indo embora? Nesse encontro tem mais coisa para acontecer. E você precisa contar toda a verdade, porque você era hemorrágica, você não podia falar, você não podia dizer para ninguém que tu me tocou, senão tu era apedrejada, mas está na hora de você contar toda a verdade. Por isso que ela foi tremendo de medo, porque uma mulher hemorrágica que diz que tocou no Senhor Jesus, teoricamente poderia ser apedrejada, certo? Então por isso eu vou tocar, vou embora, recebi meu milagre, ninguém fica sabendo, mas o Senhor Jesus tem mais. E para ter mais, você precisa correr risco de se expor, é mais uma experiência. Então, quem tocou no meu manto? Eu estou te dando uma oportunidade para você falar, e você sabe que é você, e você precisa contar toda a verdade para subir de nível e ter uma experiência comigo. Ela, tremendo de medo, contou toda a verdade. Fui eu.
eu que sou imunda, eu que estava sangrando, eu que não podia tocar, eu que toquei. E Jesus, vai em paz, a tua fé te curou. Filha, o texto começa com certa mulher, agora ele está chamando de filha, porque a identidade espiritual dela foi restaurada. Então esta mulher teve uma experiência com Deus poderosa, maravilhosa, mas por quê? Porque ela contou toda a verdade, porque ela não ficou só no milagre, porque ela não ficou só na experiência do milagre. Ela falou, Senhor, fui eu não podia, mas fui eu, corro risco, mas fui eu, e estou aqui me expondo. O Senhor Jesus esperou para ver. Ele fez a pergunta provocativa. Agora imagina agora a cena. Jairo orando, falando, não acredito que essa mulher foi tocar, não tem tanto tempo para tocar, a gente vai parar aqui, minha filha está morrendo, meu Deus do céu. Imagina Jairo, estava com a filha morrendo. Eu sei que Jesus, tu pode resolver o problema dela, mas não podia ser outro dia, não podia ser outra hora. Aí ele devia estar angustiado ali naquele, fala logo quem tocou, meu Deus, minha filha estava morrendo. Imagina a angústia, 12 anos a filha, 12 anos de enfermidade. E aí quando acaba o diálogo, chega alguém e fala, Jairo, não incomoda mais o mestre não, que tua filha já morreu. Aí imagino que ele fala, pronto, falei que isso ia acontecer, foi parar para atender essa mulher, agora minha filha morreu. Se não tivesse acontecido, tinha chegado lá, tinha curado, tinha imposto as mãos e tudo mais. Mas Deus chega atrasado? Não chega. Às vezes a gente acha que chega. Às vezes a gente acha que fecha essa porta aqui, fecha essa porta aqui, fecha essa porta aqui, fecha essa porta aqui. Aí você pensa, meu Deus do céu, é Deus ou o diabo? Não sei se você já perguntou isso, eu já me perguntei. É Deus ou o diabo? É o diabo que está fechando ou é Deus que está fechando pra gente? Ó, fecha, 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 fecha. Aí tu só tem essa daqui para entrar. Muitas vezes é Deus. E quando é o diabo, só é porque Deus permite, né? E aí, o Senhor Jesus diz para Jairo, não temas, crê somente. Porque agora a tua experiência vai para um outro patamar. Ela estava doente, agora ela está morta e eu vou lá ressuscitar. Eu não sei em qual nível você está. Se são 12 anos de doença, se é uma enfermidade, se é uma morte, mas você crê que Deus pode te dar experiências? Você crê? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu queria ler algumas referências que mostram que essa orla do manto é uma profecia messiânica. Abre, por favor, Gil, Malaquias 4:2. Malaquias 4:2 diz que o Messias traria salvação debaixo das suas asas. Mas no hebraico, a palavra asas também pode ser extremidade, orla e manto. Então Malaquias 2 diz que, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Mas essas asas aqui no hebraico também podem ser classificadas como manto. Agora, por favor, Gil, Marcos 6:56. Marcos 6:56. Veja o que esta mulher creu. Olha o que aconteceu, Marcos 6:56. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-os que deixassem tocar, ao menos, na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Então aquela mulher acreditou que Jesus era o Messias. E esse evento de cura, tocar nas orlas, já tinha acontecido em outro momento. Mas vamos ler mais um, que aconteceu em Mateus 14:34 e 36. Mateus 14:34 e 36. Você percebe que Deus estava cumprindo uma profecia messiânica. Eu quero fazer um comentário em cima disso. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os doentes. Suplicavam que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam foram curados. Todos, porque era uma profecia messiânica. O que eu quero dizer com isso? Você pode pensar assim, poxa, Jesus estava então curando para cumprir uma profecia messiânica? Então ele não precisa e não vai curar mais hoje? Eu até creio que ele estava curando para cumprir uma profecia messiânica. Mas ele pode curar hoje para cumprir um outro propósito. Não para cumprir mais a profecia messiânica, porque ele já veio, já morreu, já ressuscitou. Ele pode te curar hoje para cumprir outro propósito. Para que pessoas possam conhecer Jesus. Para que você possa conhecer mais Ele.
E eu creio que sempre há um motivo para Deus executar alguma coisa na sua vida. Um motivo maior do que a coisa em si. Você crê? Então, se você crê, a gente vai orar daqui a pouco. Eu quero orar, louvar, impor as mãos, ungir você, para que você, no teu caminho, na tua jornada, você tenha a tua experiência com Deus e venha contar aqui na frente, para que pessoas possam conhecer Deus e você mais ainda. Amém? Então, nós estamos falando isso por quê? Porque eu creio que Deus, que fez na minha vida recentemente, quer fazer na sua vida também. Eu creio que Deus está fazendo na sua vida e quer fazer mais ainda. E pode parecer demorar, pode parecer doer, pode até doer mesmo. Você pode estar até sofrendo, você pode estar tendo interrupções no caminho. Senhor Jesus, eu estava quase para resolver o meu problema. Vem essa pessoa aí e atrapalha tudo, porque agora estava doente, mas agora está morta. Só que Deus, Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus propósitos. E Ele está dizendo, e eu sei que é difícil pra caramba ouvir do Senhor Jesus, não tema, mas creia. Porque quando você está no olho do furacão, alguém diz para você, não temas, mas creia. Você quase pensa assim, é fácil você dizer porque tu não está vivendo isso. Né? Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência. E quando passa, você olha para trás, você sente um nada, porque você pensa assim, eu deveria ter me portado de uma forma diferente aqui. Mas é experiência para que na próxima você esteja um pouco mais firme e alicerçado em Deus, dizendo, eu preciso crer, eu preciso não ter os meus olhos racionais e lógicos, eu preciso confiar no Senhor, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e se acontecer alguma coisa ali na frente, Ele vai trazer o escape e livramento, amém? Então, a Bíblia diz aqui que, no versículo 37, Ele não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram a casa, Jesus viu um alvoroço, estava todo mundo chorando. Naquela época, pagavam-se pessoas para chorar no velório. E muito provavelmente, eu estou caminhando para o final, era isto que estava acontecendo, porque aquelas pessoas que estavam chorando quando Jesus disse, ela não está morta, eles não só ficam olhando atônitos sem acreditar, eles riem de Jesus. A multidão não vive milagre porque não acredita no Senhor Jesus e ri do que Deus pode fazer. E o Senhor Jesus entra, fecha a porta e diz, Talita cumi, menina, levanta e anda. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Ela levantou-se e fica de pé também. E o Senhor Jesus disse para aquele pai, dê algo de comer para essa menina. Eu não sei se essa menina morreu porque não comia. Eu não sei se o problema que você está vivendo é talvez responsabilidade tua. Pode ser que aquela menina tenha morrido por falta de comida. E talvez você esteja vivendo alguma coisa porque você não nutriu bem a sua vida. Você não geriu bem a sua vida. Mas você crê num Deus misericordioso que pode fazer milagre mesmo que tu tenha feito besteira? Você crê, amém ou não? Amém. Que Deus pode fazer um milagre mesmo que tu tenha feito besteira? Amém. Porque pode ser que aquela menina tenha morrido por falta de alimento. Mas Deus estava lá, não para julgar, mas para estender a mão e trazer cura.